Here it comes! Boom shakalaka! E aí galera, boa tarde, mais um vídeo está começando aqui neste canal chamado Boom Shakalaka e para hoje eu pensei numa coisa diferente. Cada vez mais estão disponíveis online os jogos na íntegra, jogos antigos da NBA. A NBA provavelmente tem em arquivo todos ou quase todos esses jogos antigos das décadas passadas. Antigamente eles tinham um programa na NBA TV chamado NBA Greatest Games e atualmente eles têm um chamado NBA Hardwood Classics e eles vão passando de vez em quando alguns desses jogos antigos. Eu pensei em pegar esses jogos antigos, assistir eles na íntegra e fazer uma análise em cima do jogo. Eu já fiz algo parecido no meu vídeo sobre a performance do Magic Johnson no jogo 6 das finais de 1980, mas nesse vídeo aí eu fiquei mais focado no Magic Johnson, jogador em si, e menos no jogo. Então essa série que eu estou começando hoje é mais focada no jogo em si, e o jogo que eu escolhi é o duelo entre Philadelphia 76ers e Washington Bullets, na época pela primeira rodada dos playoffs de 1986, o jogo 1 da primeira rodada dos playoffs de 86. E você sabe o que aconteceu nesse jogo? O Philadelphia 76ers estava vencendo por 17 pontos de diferença, faltando 3 minutos e 40 para o jogo acabar. E nos últimos 3 minutos e 40, o Washington Bullets fez 18 pontos seguidos, vencendo a partida por 1 ponto de diferença. Foram 3 minutos e 40 sem o Philadelphia fazer um pontinho sequer, e eles tiveram vários lances livres nesse meio tempo, e não era qualquer Zé Mané cobrando, era Charles Barkley e era Julius Erving, e eles erraram todos os lances livres, permitindo esta virada histórica do Washington Bullets. E a partir de agora eu conto a história desse jogo, que foi possivelmente a maior virada no menor espaço de tempo da história da NBA. Fiquem com a história de Washington Bullets 95, Philadelphia 76ers 94. O jogo 1 da primeira rodada dos playoffs de 1986 entre Philadelphia 76ers e Washington Bullets foi disputado no dia 18 de abril de 1986 no ginásio The Spectrum na Filadélfia. Antes de o jogo começar, Julius Erving recebeu uma homenagem por chegar aos 29 mil pontos, incluindo NBA e ABA, que na época era o terceiro maior recorde da história, atrás apenas de Abdul-Jabbar e Wilt Chamberlain. As escalações dos dois times foram: pelo Philadelphia, os armadores eram Maurice Cheeks, que neste ano era um All-Star e tinha 15 pontos e 9 assistências por partida de média, e Julius Erving, ainda um All-Star, com média de 18 pontos por partida, mesmo aos 36 anos de idade. Os alas eram Greg Stokes, que pouco jogou na NBA, e Charles Barkley, que seria o grande destaque individual da partida, faltando apenas uma assistência para conseguir um triple-double. E o pivô era Terry Catledge, um rookie. Pelo Washington Bullets, os armadores eram Jeff Malone, também um All-Star naquela temporada, com média de 22 pontos por partida, e Gus Williams, que também havia sido 2 vezes um All-Star alguns anos antes. Os alas eram Cliff Robinson, que não é o Cliff Robinson que se destacou para o Portland Trail Blazers alguns anos depois, e Charles Jones, que depois seria campeão com o Houston Rockets em 95. E o pivô era o gigante Manute Bol, um então rookie, que nessa temporada teve a incrível média de 5 tocos por partida. Um spoiler, neste jogo ele conseguiu 9 tocos. Começou o jogo com o pulo-bola entre Bol, de 2,31 metros, e Barkley, de 1,98 m. Barkley até ganhou o tapinha, mas a bola ficou com o time do Washington Bullets. O ponto alto desse jogo foi o último quarto, mas eu vou mostrar como o jogo ficou equilibrado até lá. Após algumas trocas de liderança e com nenhum time conseguindo abrir uma vantagem maior, o primeiro quarto acabou 25-22 para o Bullets. No início do segundo quarto, alguns jogadores já começaram a ir para o banco de reservas carregados por faltas, incluindo Manute Bol e Jeff Malone pelo Washington Bullets e Charles Barkley pelos Sixers. O placar continuava equilibrado no segundo quarto e nenhum time ainda conseguia abrir uma diferença maior. O segundo quarto do jogo acabou 45-44 para o Philadelphia. O equilíbrio era tanto que ninguém poderia imaginar o que iria acontecer no final desse jogo. O terceiro quarto acabou 70-68 para os 76ers. No quarto quarto, o Philadelphia começou melhor e pela primeira vez um dos times conseguiu abrir uma vantagem maior. Nos primeiros 8 minutos do quarto quarto, o Philadelphia fez 24-9, aumentando a diferença para 17 pontos, 94-77.
Nesse instante, faltavam 3 minutos e 40 para acabar o jogo. A vitória era inevitável. Charles Barkley até foi descansar no banco de reservas. Lê do engano, Sir Charles, o Washington Bullets começou uma reação até então nunca vista na NBA. Logo de cara, o reserva do Washington, Dan Roundfield, fez 7 pontos seguidos. Um putback, onde ele sofreu falta e em seguida converteu um lance livre, e 2 longos arremessos de 2 pontos. A diferença caiu de 17 para 10 pontos, e então Charles Barkley teve que voltar para o jogo. Mal sabia o time da Filadélfia que apenas isso não seria o suficiente para segurar o Washington Bullets. Dudley Bradley fez mais um ponto de lance livre, cortando a diferença para 9 pontos. Aí, Charles Barkley teve 2 lances livres para cobrar, mas não só ele errou os 2, como no rebote ofensivo, Morris Cheeks tomou este tocaço de Manute Ball. Faltando 1 minuto e 33, Cliff Robinson deu essa enterrada, cortando a diferença para 7 pontos, 94 a 87. Faltando 1 minuto e 20, o Philadelphia pediu tempo para tentar frear as investidas do Bullets. Mas na volta para o jogo, quem pontuou foi o time de Washington novamente. Uma bola de 3 pontos de Dudley Bradley cortou a diferença para 4 pontos, 94 a 90. E após um roubo de bola na defesa, mais um ataque de Washington, mais uma cesta de Dan Roundfield, 94 a 92. O que resultou em mais um pedido de tempo por parte dos Sixers. Chegamos ao final do jogo, faltam 18 segundos e o time de Filadélfia ainda está na frente. Vencem por 2 pontos e têm a posse de bola. Eles tentam um arremesso, erram, mas conseguem pegar o rebote ofensivo. Julius Erving sofre a falta e vai para a linha de lances livres, faltando apenas 3 segundos. Tudo parece resolvido para os 76ers. Então, Julius Erving cobra o primeiro lance livre e erra. Cobra o segundo lance livre e erra novamente. Ball pega o rebote e pede tempo. Mas, espera aí, o juiz marcou invasão do garrafão na disputa pelo rebote. Isso significa que o Dr. J teria a terceira chance de acertar um lance livre. Incrivelmente, ele erra pela terceira vez. Ball pega novamente o rebote e pede tempo. O time de Washington teria 3 segundos para tentar a cesta do empate ou da vitória. E a partir de agora eu não vou mais narrar, vejam vocês o que aconteceu. Here's the play. Dudley Bradley has the ball launched. Good. And it counts. Oh my heavens. The most unlikely guy in all of basketball to shoot that shot. Fires it and banks it in as the clock expires. Dudley Bradley, a 34% shooter from the field. Rarely takes an outside shot, is given the opportunity in this game and launches one from 35 feet. Vocês viram? 18 pontos seguidos em 3 minutos e 40. De 77 a 94 foi para 95 a 94. Tudo isso com um buzzer beater de 3 pontos numa época que quase não se arremessava de 3 pontos na casa do adversário em um jogo de playoffs. Existe uma virada maior do que essa ou não? Se vocês conhecem uma virada tão larga quanto essa num espaço tão curto de tempo, me digam que o jogo foi esse, que eu vou me esforçar para encontrar esse jogo e fazer um vídeo também falando sobre ele. Então, gostaram da análise da partida? Se sim, digam nos comentários que eu vou continuar fazendo aí com outros jogos daqui para frente. Se vocês têm alguma sugestão de jogo histórico que esteja disponível na íntegra na internet, óbvio, me digam aqui que eu, de repente, aí numa semana que eu tiver mais tempo, vocês podem imaginar que esse tipo de vídeo demora mais para fazer do que os outros, numa semana que eu tiver mais tempo livre, eu volto a fazer um vídeo nesse estilo, beleza? Deixo aqui um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado desta análise desse vídeo um tanto diferente que eu não tinha feito ainda no canal. Deixo aqui um grande abraço para vocês e nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!